traumas familiares. Como tem sido a sua vida? Como tem sido o seu relacionamento? De que forma você tem abraçado as pessoas, os seus familiares, o seu filho, ou a sua mãe, ou o seu pai? Você tem dificuldade em abraçá-los, em falar eu te amo? Já passou até pela sua cabeça, será que eu gosto mesmo do meu pai? Eu acho que eu não gosto do meu pai, ou da minha mãe, ou do meu filho, porque eu tenho esse muro na minha vida que não me impede, que me impede de abraçar. Talvez esse medo de abraçar, esse muro que impede você de abraçar, não é porque você não gosta, porque você não perdoa. É talvez o medo da reação da outra pessoa ou da responsabilidade que você carrega. Uma responsabilidade de um filho, por exemplo, uma filha. Você saber o que um pai e uma mãe mais quer é que eles vão para um caminho certo. Então, e eles têm uma mente diferente da nossa. O seu filho não pensa igual a você. Lembre-se, Deus nos fez únicos. E o seu filho também é único, a sua filha é única, o seu pai é único, você é única. E como eu não consigo me aproximar, o que acontece? Por que eu não consigo me aproximar do meu filho? Por que eu não consigo abraçar a minha mãe? Muitas vezes tem a ver com a cultura. E sim, é possível quebrar ciclo. Vou citar aqui um exemplo de uma pessoa que foi criada pela mãe, pelo pai, e viu toda a família, os tios, os primos, eles não se abraçavam, eles não se beijavam, porque na cultura dos pais, que veio lá dos avós, dos antepassados, eles diziam que se um pai abraçar uma filha era falta de respeito. E se a mãe abraçasse seu filho não era diferente, era falta de respeito. Pois bem, ela casou, teve filhos e um dia ela resolveu quebrar esse gelo, romper esse muro. E ela disse à mãe dela: Mãe, eu te amo. Você é muito importante para mim. E ela falou, e a mãe, em pânico, já disse: Meu Deus, será que vai acontecer alguma coisa? Tá tudo bem? Você tá passando mal? O que que tá acontecendo? Não, tá tudo bem, mãe. Eu só quero dizer que eu te amo, que você é muito importante para mim. E a mãe entrou assim naquele meio desespero, mas tudo bem. E ela disse: Vou aí amanhã, porque ela não estava próxima. E quando ela chegou na casa da mãe dela, isso ela já tinha aproximadamente, salvo engano, ali uns 25, 26 anos. Ela chegou na casa da mãe dela e deu aquele abraço na mãe dela. Aquele abraço aconchegante que muitas pessoas conhecem, mas muitas pessoas não sabem o que é ainda. E, gente, pasmem, mas tem muitas pessoas que hoje, nessa época, nesse tempo, ainda não deu esse abraço no pai, numa mãe ou nenhum filho. Ela chegou e deu aquele abraço gostoso na mãe dela e falou: Eu te amo. E a mãe dela: O que que tá acontecendo? Ela falou assim: Nada, eu só queria que você soubesse que eu te amo. Ela falou: Mas eu sei que você me ama, eu também te amo. Mas por que que você tá me falando? Aí a filha disse pra mãe: Exatamente por isso. Porque eu nunca te disse. E se eu morresse hoje, você sabia que eu te amava. Mas eu nunca tinha ouvido de mim. Então eu quero que a senhora ouça. Aí a mãe dela abraçou e falou assim: Eu também te amo, minha filha. Mas é porque minha mãe me criou assim e foi contar toda aquela história que a filha já sabia. Ela falou assim: Eu sei, mãe, mas como eu abraço os meus filhos todos os dias e eu falo que amo eles, e eles me abraçam e falam que me amam, e é tão bom sentir isso, quis fazer com a senhora também. E aí, eles começaram a estender esse tipo de relacionamento. Por ligação, eu te amo, como a senhora está, enfim, houve uma harmonia ali entre os outros irmãos e a mãe, e entre os irmãos se abraçar, beijar os sobrinhos, e virou uma outra cultura. Então é necessário, é possível romper ciclos, é possível romper preconceitos, né? Porque essas pessoas tinham, essa família em especial, tinha um preconceito. Se eu abraçar o meu filho, se eu abraçar o meu sobrinho, o meu tio, isso é uma falta de respeito. Então era aquela situação, aquela saudação de pedir a bênção e pronto, e cada um no seu lá. Mas quando uma pessoa resolveu quebrar esse ciclo, todos se aproximaram, todos passaram a conviver aquela harmonia gostosa, aquela situação
de paz, de respeito, um abraço, um beijo com respeito, com carinho. É um aconchego, é uma coisa muito boa. Em outras épocas a gente até imagina, as pessoas não tinham muito tempo, né? Trabalhava no pesado e tal. Não que hoje não trabalhamos, mas eu tenho dois filhos e eu sempre tenho um tempo para eles. Minha filha sai cedo para ir trabalhar e às vezes eu ainda estou dormindo. Nossos horários de trabalho são diferentes. E aí ela manda: Bom dia, mãe, eu te amo. E, e mesmo assim, a gente sempre procurou almoçar junto, ter um momento juntos, para saber como foi o dia, para saber como está. E isso é essencial, isso é muito importante. Uma vez que você dá o primeiro passo, os outros também vão dar o primeiro passo. E aí as coisas vão continuar, vão se modificar e vai ser ir para melhor. É claro que não é fácil. Para quem não tem essa cultura, para quem não tem esse hábito, não é do dia para a noite. Você vai precisar adquirir uma coisa chamada coragem. Coragem para agir, coragem para abraçar, coragem para fazer algo de uma maneira tão especial que a pessoa não vai confundir. Porque o abraço, ele te acolhe. Mas é óbvio, não vamos sair abraçando todo mundo, porque nos dias de hoje as pessoas estão meio. Muitas pessoas estão ficando doentes e um nível de carência muito grande. Às vezes você abraça uma pessoa e ela pode até confundir aquele abraço, né? Mas espalhe o amor, espalhe mais a paz e traga para junto de você as pessoas que são importantes. Isso vai contribuir para que você tenha muita paz, para que você seja muito mais feliz e para que você tenha força, força emocional para qualquer dificuldade que você venha passar. E detalhe, tá, gente? Você vai ser exemplo para outras pessoas. Assim como essa família, essa pessoa que quebrou esse gelo familiar, né? Quebrou esse ciclo familiar, muitas pessoas se espelharam. E aí foi passando da filha para a mãe, da mãe para os outros filhos, para os irmãos, para os sobrinhos, enfim. É um exemplo real de uma família e é muito gostoso poder passar isso para vocês. Se você tem dificuldade, se você tem essa barreira na sua vida, busque apoio para o seu emocional. O seu emocional vai determinar quem você consegue ser, vai te devolver ou te entregar a paz. Você vai ser muito mais feliz. Então, hoje eu digo isso: não dê murro em pontas de faca. Perdoe o que tiver que ser perdoado. Dê o primeiro passo. Não fica, não joga a responsabilidade só para outra pessoa. Você também pode dar o primeiro passo. E isso é importantíssimo. Dar o primeiro passo, ter humildade, não te faz inferior. Muito pelo contrário. Te torna uma pessoa melhor todos os dias.